primeiramente agradecer aí ao Mindensec pela oportunidade. E a ideia é falar sobre resposta a incidentes em ambientes AWS. Logicamente eu estou na trilha gerencial, mas quem me conhece sabe que eu sou extremamente técnico. E a ideia aqui é pegar um concatenado de pesquisas passadas e com isso eu consegui, vamos dizer, fazer o tic-tac funcionar e eu consegui chegar numa não é uma metodologia é uma palavra muito forte, mas num fluxo que fica bem interessante para a gente detectar, né? Eu já fui apresentado, eu sou Head de Threat Detection e Research na Claves, né? Eu moro em Florianópolis, às vezes eu saio da ilha, venho para uns eventos, na maioria do tempo eu estou lá. Tenho algumas patentes, já palestrei em diversos eventos, a maioria eventos técnicos, né? Paizão, adoro fazer esportes, né? Já fiz Ironman e tudo mais, hoje não faço, né? Dá para ver pelo meu tamanho, que eu não consigo nem correr. E, e, e a motivação por trás dessa palestra, ela veio com uma trilogia, né? Uma trilogia e uma talk com um cara super, super gente boa, que é o Ashish. E então, tudo começou com uma palestra que eu fiz junto com o Proteus, né? A gente fez essa talk em 2020, então você vê que às vezes os pontos demoram para se conectar, né? Eu fiz essa talk em 2020, onde a gente pegava os eventos do CloudTrail e a gente tentava enriquecer ele com informações que ia diminuir, vamos dizer, especialmente o trabalho do analista de SOC, mas que também eu conseguiria, a partir daqueles enriquecimentos, criar detecções mais específicas, né? Detecções mais inteligentes. A gente pegou ferramentas, a gente começou a fazer coisas tipo pegar o Access Level, por exemplo, a gente tinha a ferramenta o Cloud Explaining, daí a gente conseguia pegar uma action, se aquela action, ela é uma action que poderia fazer um Privilege Escalation, poderia fazer um Exfiltration e tudo mais, e a gente conseguiu fazer ali um projetinho que foi super legal, em cima, vamos dizer, de serviços que eram bem conhecidos. Daí a evolução, no outro ano, né, 2021, a gente precisava criar bastante casos de uso, e a gente fez uma pesquisa que a gente apelidou de CSPM to CloudTrail, né? E a pesquisa CSPM to CloudTrail, como o próprio nome diz, a gente pegou ferramentas de Cloud Security Posture Management e transformou em detecções no CloudTrail. Em vez de eu rodar a ferramenta, por que não pegar quase em tempo real e transformar aquilo ali num alerta para mim, né? E isso aí foi super legal, que a gente saiu ali com mais ou menos uns 100 casos de usos, né? Então, assim, um bucket S3 é criado, né? Então, o que a gente ia lá? A gente ia lá, simulava o bucket S3 sendo criado, e a partir daquilo ali, a gente criava a detecção via CloudTrail, né? Então, tudo bem, as ferramentas, o CSPM poderia continuar a ser utilizado, mas eu diminuía essa janela, porque eu pegava ali quase em tempo real, porque o CloudTrail tem um certo delay em alguns eventos, né? Daí, me colocaram numa call, onde uma empresa teve um incidente de segurança, né? E daí, o que o cliente falou, né? O cliente não, né? A empresa, que eles não eram cliente. Ele falou assim, a gente teve um problema de segurança na AWS, né? E esse problema, ele foi que a gente tinha uma role atachada, né? Daí role atachada, o olhinho até brilha, né? Que você fala assim, opa, deve ter muita coisa no AppStream. Daí, assim, a minha primeira coisa foi assim, né? Desculpa a palavra, né? Mas que porra é AppStream, né? Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar até aquele momento, e eu não sei se alguém aqui conhece. E a segunda foi, se essa empresa fosse minha cliente, eu detectaria alguma ação no AppStream, essas actions geradas e tudo mais, até aquele momento eu não sabia nada. E a minha resposta lógica foi não, né? Eu não faço a mínima ideia do que esse serviço faz, né? E daí eu fiz essa pesquisa, né? Que ela soa meio ofensiva, né? Que a gente fez, daí eu simulei várias situações e tudo mais, foi essa pesquisa. E daí, para fechar essa trilogia, eu tive uma conversa, né? Com o Ashish, né? A Shilpi entrou em contato comigo, ela é produtora do Cloud Secure Podcast, né? E ela entrou em contato comigo, perguntou se queria participar, e daí, parte desse processo de participar, de conversar com ele no podcast, eu faço um bate-papo com a Ashish antes, off the records e tudo mais. E ele, como um cara super inteligente, eu fui falando o meu passado, fui falando algumas coisas, e falei dessa pesquisa, e ele falou assim, cara, então eu vou colocar o nome da nossa conversa como Incident Response in Uncommon Service. E daí eu falei assim, cara, serviços desconhecidos. Daí começou o tic-tac, começaram a se conectar e tudo mais. E daí eu falei assim, tá aí o que eu acho que está faltando, o que eu acho que eu estou procurando, né? Eu acho que está faltando as empresas fazerem mais alfaiataria, né? E a partir dessa alfaiataria a gente criar detecções para aquilo que a gente não tem, né? Então, assim, com base nessa introdução, eu criei essa agenda, né?
Então, assim, eu vou dar uma introdução ao ecossistema da AWS, mostrar só alguns números rápidos, falar control plane e data plane, né? Daí falar uma outra pesquisa que eu estou fazendo, que é meio mostrar a real verdade do modelo de responsabilidade compartilhada, que a gente tem que entender ele para conseguir fazer uma defesa decente. E daí, com base nisso tudo, a gente criar esse fluxo, né? E com esse fluxo a gente conseguir ter, vamos dizer, um monitoramento melhor, uma possível resposta a incidente melhor, porque os incidentes vão acontecer, queira a gente ou não, né? E assim a gente consegue criar esse monitoramento. Então, a primeira parte é a introdução ao ecossistema da AWS, né? Então, hoje, o que a gente tem, né? A gente tem por volta de 12 mil actions, né? Então, assim, é muita action, é um sistema que foi feito para ser super granular, né? Então, quando a gente fala de permissionamento excessivo, ele está dentro dessas 12 mil actions, né? Tem as managed policies e tudo mais, e um número que chama atenção, que daí eu comecei a tentar ver o... Geralmente eu sou um cara otimista, né? Eu tento ver o copo meio cheio, né? Daí eu comecei aqui, eu tentei ver o copo, a parte que era vazia, né? Então, e daí eu comecei 300 serviços, né? E daí assim, eu falo assim, pô, 300 serviços da AWS, eu aqui agora não conseguiria falar o nome de 30. Né? Então, assim, já começa esse gap de conhecimento, já começa a não saber nem o nome do serviço. Você imagina eu conhecer sobre o serviço, né? E hoje a gente tem essas actions, eles são divididos em actions levels, né? Isso é importante, é uma parte importante para a gente saber, se você não quer fazer uma pesquisa mais aprofundada na hora que eu mostrar o fluxo, você ter pelo menos uma noção do que é o actions level, né? Que a AWS divide essas 12 mil, está quase 13 mil, eu acho, e constante crescimento, né? Ela está mais ou menos ali, as actions level, daí você tem de read, de list, né? De tagging, permissions management e write, né? E daí depois eu vou explicar melhor. E daí, com base nisso, quando você tem um serviço, como é que funciona, né? Como é que você acessa, né, as empresas? Então, basicamente, você vai ter um principal, né, que pode ser uma role, né, que pode ser uma integração com o IDP, SSO e tudo mais, que vai fazer a autorização no ambiente. A partir dessa autorização, entra as políticas que tem aquelas actions, os permissionamentos, né? Então, a partir dali, você tem essas actions que são divididas em várias partes. Tem Identity Policy, Session Policy, tem os SCPs, tem Permissions Boundary e tudo mais. Daí, a partir disso aqui, você vai ter as actions que você pode e em quais recursos você pode, né? Então, a dica até número 1 que eu já dou é evitem usar as Managed Policies, porque as Managed Policies, geralmente, o resource é asterisco, né? Então, tudo que é asterisco, se você usa o serviço A e você tem resource asterisco, aquela action pode ir em qualquer recurso que tiver daquele serviço rodando, né? E outro ponto daí, tem esse fluxo, né? O IAM é tipo assim, a gente está falando de 300 serviços, né? Então, se você pegar o IAM, é um dos 300 serviços. E o IAM, a gente está falando de um manual que tem mais ou menos 2.000 páginas. Então, assim, o IAM é um negócio que é para facilitar, mas ele também está ali para dar uma complicadinha. E ele tem esse fluxo, né? Uma coisa importante para saber é, um deny ele está sempre acima de qualquer allow. Então, você pode ter 50 policies dando allow. Se você for lá e meter um deny, o deny ele é válido acima de tudo, né? Então, isso é super legal de saber na resposta a incidente, porque se você identifica alguma coisa que talvez seja suspeita, você pode ir lá e dar um deny naquela action e daí ninguém mais usa e você, vamos dizer, ganha um tempo. E um ponto que é super importante, olhando, não vou explicar o fluxo aqui, que não é uma talk de IAM, é que existem as Resource Policies, né? E vocês vão entender porque eu estou falando dela aqui. As Resource Policies, você vai lá e dá direto no recurso a permissão, né? E tem alguns poucos serviços, se eu não me engano, são 6 serviços, não sei se mudou, mas um deles é o S3, né? E o S3 é uma dos maiores vetores de vazamento. E a gente tem uma funcionalidade que chama Permissions Boundary, né? Que é outro tipo de permissão, que você limita. Por mais que eu dê mais permissão numa Identity Policy, por exemplo, você pode no Permissions falar, não, esse é o máximo que ele consegue ir, né? Só que, por exemplo, se o cara vem dar permission no Resource, a Permission Boundary não atua, né? Então tem que saber esse fluxo para justamente saber onde você vai bloquear, né? E tudo mais. Mas isso sendo dito, a gente tem 2 partes super importantes que a gente precisa. Isso para resposta a incidente na AWS é fundamental, porque sem você entender que os logs não vão estar ali magicamente a hora que você tiver um problema, você precisa entender o serviço e habilitá-los, né? A primeira parte desses logs é o control plane. O control plane são todas as ações que você executa para criar sua estrutura, seu ambiente, né? Eu vou lá dar um create user, você vai lá dar um create key, você cria uma instância, né? Um run instance,
você vai lá e cria uma base de dados, sei lá, qualquer serviço que você usar, vai gerar uma ação, né? Essa ação, ela não importa se ela está vindo da console, se ela está vindo do SDK ou se ela está vindo do CLI, ela bate, entre aspas, na mesma API, e a API vai logar isso no CloudTrail. Então, assim, a grande maioria, tem algumas exceções, eu não sei quais são as exceções de cabeça, mas de actions ali de serviço, mas a grande maioria das coisas importantes estão ali e são logadas por, desculpa, por default no CloudTrail, né? Aqui embaixo. A única diferença que tem que ter em mente é, se você usa a console ela não loga o IP User Agent. Eles mudaram, acho que desde abril, ele vai logar lá com uma AWS internal, porque na console acho que tem muito proxy, vai para lá, vem para cá, não sei o quê, e eles não conseguiam manter o IP real do negócio. Então você tem que voltar, né, quando você tiver alguma análise que está com esse tipo de informação, né, AWS internal address, me deu um branco. Você tem que procurar o console login, a action console login, que daí você consegue o IP. E o user agent, né? E daí a gente tem a parte do data plane. Então a parte do data plane é o serviço em si gerando logs, gerando eventos. E o que acontece na AWS? A maioria dos serviços, ele vem com log desabilitado por default. Então, a hora que você tem um problema, a hora que você quer estruturar seu ambiente, você precisa habilitar esses serviços. Você precisa habilitar esse log. E aqui tem 3 exemplos. O S3 Bucket, então assim, o Bucket S3, a hora que você cria um bucket, alguém acessa um arquivo, remove um arquivo, coloca um arquivo, não é logado. A não ser que você habilite. Então, a grande maioria das empresas que tem, às vezes, cria um bucket público, alguém acessa e ela fala assim, vou fazer a resposta a incidentes. Daí ela fala assim, a gente não notou nenhum acesso indevido aos nossos objetos, não sei o quê, talvez ela nem tenha os logs, né? Então, assim, ela está falando num achômetro que ninguém acessou, mas RDS, né? Se você pegar também uma base de dados, né? Se você criou uma base de dados no RDS, o cara vai lá, faz um SQL injection na sua aplicação, conecta na base, faz o estrago, dá um delete, faz um drop, um update, seja lá o que for. Não é logado, a auditoria não é logada por default. Você tem que ir lá e habilitar. Então, se isso é importante para você na sua resposta ao incidente, você tem que ir lá habilitar, né? O EKS, a mesma coisa, né? Os containers. E daí o Matt Fuller, ele fez um post, esse post ele é até, entre aspas, antigo, né? Ele é de 2021, onde ele mostra, né? Ele criou uma tabela, onde ele tem uma tabela de todos os serviços ali que ele mapeou, e ele fala se está habilitado ou não o log por default e como você consegue coletar esses logs, né? O post, eu esqueci de colocar o link aqui, mas se você procurar por Matthew Fuller, né, que é o Matt Fuller ali no Medium, você acha, ele tem uns posts super legais, esse é um deles. E se você pegar, tem vários serviços. Então, assim, eu tenho que habilitar todos os serviços? Daí não, né? Você tem que fazer o thread model e entender se aquele log, se aquele serviço específico, aquele ambiente, você precisa da informação, porque você tem informação crítica. Passado isso, vamos entrar na parte do default, na parte o padrão, né, verdadeiro do Shared Responsibility Model, que muita gente acha que a AWS é responsável por tudo. Ah, eu estou na AWS, eu estou seguro, né? E, infelizmente, é bem longe disso. Então, o Shared Responsibility Model, se você pegar, isso está na internet, tá, vocês acham? Então, assim, se você for olhar bem, assim, a AWS é responsável pela nuvem, né? A empresa é responsável pelo que está na nuvem, né? Então, resumindo, a AWS é responsável pelo data center, né? E da infraestrutura, ali, dependendo do que você usa. E tudo que você coloca lá, informação, sistema operacional, dados e essas coisas, é sua responsabilidade. Daí você tem que entender os serviços, né? E daí colocar aqui alguns números de detecção em ambiente AWS, né? Opa. Então, aqui foi uma hora que eu comecei. Eu sempre postei, super empolgado, assim, porra, o CloudSploit está com 460 cheques, né? E daí aquele cara olhando o copo cheio, né? E daí eu comecei a olhar o copo vazio, né? Eu falei, tá, mas 460 cheques, se eu converter em serviços, eu estou falando de somente 87 serviços. Isso corresponde a mais ou menos 29% dos serviços da AWS. Então, assim, eu já estou olhando ali 29% dos serviços, né, baseado no CloudSploit. E desses serviços,
tá faltando 30%, tá faltando 70%. 70% está falando de 210 serviços que eu nem olho se tem uma misconfiguration, né? Se existe um problema. Ou talvez ninguém nem saiba, que ninguém parou para olhar ainda, porque tem muito serviço, né? E tudo mais. E outra coisa que é magia negra da AWS são os serviços, né? O Noam da Hermetic, ele fez uma pesquisa super legal, que é pass role, né? O pass role é quando um serviço consegue, vamos dizer, anexar ali uma role, né, que tem permissionamento, e o permissionamento, a partir daquilo, o serviço consegue executar tal coisa. E, tipo, 92%, 92 serviços, né, aproximadamente 30 serviços, você tem essa possibilidade de pass role, né, de atachar uma role e... Só que qual que é o grande problema do pass role? O pass role não é logado. Ele não tem uma, assim, event name pass role, não existe isso. Como é que você detecta isso? Você tem que descobrir o serviço que você está usando, qual que é o campo que referencia. Então, vai ter serviço que vai ter IAM Yarn, vai ter serviço que vai ter outro nome de campo, e daí você tem que monitorar no CloudTrail a hora que isso acontece e falar assim, bingo, está acontecendo no pass role. Daí você monitora se pode ou não acontecer. E daí, olhando mais especificamente para regras, né, de detecção, né, e tudo mais, eu peguei o repositório da Elastic, né, e o Sigma Rules lá, né, não fui muito aprofundado em outros providers, né. O Elastic Rules ele tem aproximadamente 59 detecções gerais de cloud. Eu fiz um olho básico ali, tá? Que ele cobre aproximadamente 22 serviços, que é 7,3% do serviço. Então, assim, se o CSPM está ruim, para a detecção está pior ainda, né? E daí entra que eu falei, cara, aquela pesquisa que eu fiz, CSPM to CloudTrail, eu falei, pô, eu estou vendo 30% só do serviço, né? Daí eu falei, pô, eu não vi 70% naquela pesquisa, né? Então, assim, a gente tem que detectar os 30% sempre, né? A gente tem que detectar o básico, o arroz a gente tem que fazer. E no Sigma, não muito diferente, aproximadamente 20 serviços, só que menos detecções. E muitas dessas detecções, o Sigma tem uma detecção lá de assume role, que é a coisa mais bizarra do planeta. Assim. Se você colocar ela dá milhares de falsos positivos por dia em qualquer ambiente. Daí não... Passando aqui, essa pesquisa eu estou fazendo, que eu vou apresentar no Cloud Security Summit, justamente para mostrar esse padrão, né, dos problemas, onde eu pego os problemas que eu tenho no control plane por padrão, os problemas que vêm de data plane, os problemas que eu tenho de cross account, né? A hora que a gente tem um vendor, a gente conecta problemas na gente, e tem vendor que traz muito problema, né? Até um deles, a Splunk, tinha uma role super permissiva, um IAM, um permissionamento super permissivo. Eu reportei para eles removeram essa coisa da documentação, que tinha um all-in, acho que era isso, sei lá, all-inclusive, e era bem crítico, assim, tinha umas permissões que não deveriam estar ali, eles removeram. Né? E os serviços incomuns, né? Daí eu comecei a fazer entre aspas, uma brincadeira. Eu crio uma conta na AWS, né? Criei uma continha na AWS, adicionei um usuário admin, né? Fiz o primeiro passo, né? Para não usar o root, né? Adicionei um usuário com administrator access, né? E daí eu falei, tá, beleza, eu vou mapear o que eu sei um pouco e baseado em alguns finds de CSPM, quantas misconfigurations eu já nasço, né? Porque isso que é o problema, a nuvem ela nasce insegura, então o modelo de responsabilidade compartilhada ele tem que ser olhado com muito carinho mesmo, porque a hora que você está criando o seu ambiente, ele já vem de fábrica com um monte de problema. E daí eu criei um usuário, daí olhando por cima, pensei que eu ia cair do palco. Você tem a parte de algumas coisas que eu vi, IAM, CloudTrail Access Analysis e regiões, assim, tem mais problemas que isso, eu só estou mostrando algumas coisas que são importantes, muitas vezes para a detecção, né, para a resposta a incidente. Daí, fazendo um drill downzinho aqui, ó, por exemplo, não é feito enforce de MFA do usuário root, não é feito enforce MFA do usuário administrador também. A política de password, ela não vem reforçada, né? Então, assim, a gente tem que saber. A AWS tem que mudar isso? Talvez, mas a gente também tem que fazer o nosso papel de saber que isso é assim e corrigir, né? E um dos pontos para mim que é super importante, e isso ajuda muito, você atachou uma role de administrator, e o que acontece? As roles, as managed policies, elas não têm conditional access. E eu vou falar que a arquitetura ajuda muito. Então, se você cria um conditional access, ele te ajuda muito a criar detecções simplistas. E isso é muito legal. Eu vou falar melhor depois, mas assim, um dos pontos é você cria um usuário e esse usuário vem com o administrator, porque tem que ser administrator primeiro lá para poder fazer as coisas, né? E ele não tem conditional. O CloudTrail, ele vem sem uma trail inicial. Então, assim, ele tem 90 dias default,
Só que você quer olhar um log de algum lugar, você tem que ir região por região, porque a AWS tem esse problema, né? Então você tem que ir lá. O Access Analyzer, que é uma solução free da AWS, para você monitorar coisas super permissivas, bucket exposto, polis. Ele vem desabilitado, não entendo porquê, poderia vir habilitado, é gratuito, né? Tudo mais. E as regiões vêm todas habilitadas, né? Eu não entendo assim, então, por que eles não vêm com habilitado só a que você escolher na hora e depois habilita o resto, né? E daí as regiões vêm todas habilitadas. Daí eu continuei a nossa história e adicionei uma instância, né? Daí a instância, você também tem problemas e possíveis problemas. E fazendo um drill down na parte de redes, ele vem com IP público por default, ele vem com o security group atachado, se for no wizard lá, ele vem abrindo a porta de SSH, né, ou de RDP, dependendo do serviço. Um dos pontos também que a gente fala muito assim, pô, Log4j, tivemos muitos problemas, daí criou as detecções mágicas, não sei o quê. Se todo mundo tivesse o outbound de firewall controlando as portas de saída, né, você provavelmente não teria tido nenhum problema, porque eram IPs de qualquer lugar, eram portas não padrão, na sua maioria, e você mitigaria muito seu problema simplesmente usando o firewall, controlando o firewall de saída, né? Daí uma parte que tem aqui na instância o EBS, o snapshot, ele não vem criptografado, então eu consigo criar um snapshot, né? E o snapshot eu consigo compartilhar ele, deixar ele público. Então se não tem criptografia, a pessoa simplesmente acessa e era isso, né? E se você colocar criptografia, ela precisa ter acesso à chave também, né? Daí também o OS Updates, os eventos da instância são desabilitados. Se você quiser fazer uma resposta a incidente na instância, ele está desabilitado, então você não vai ter essas informações. O par de chaves, né, o ponto .pen, vem sem senha também, então se qualquer pessoa roubar o ponto .pen, ele consegue acessar, usar, né? E tudo mais, e possíveis problemas, atachar role, né? E fazer o pass role detection. E daí, só para finalizar o processo aqui, eu adicionei um bucket S3, que é onde acontece a maioria dos vazamentos, né? E justamente o data plane. Então, se eu pegar get object, put object, delete object, esses eventos são todos desabilitados por natureza. Você não vê acontecendo. Se você não habilitar o log. Então, você tem que saber. Se você criou um bucket, se o bucket tem dado sensível, você tem que ir lá habilitar, porque você tem que, primeiro, monitorar e, segundo, conseguir fazer uma resposta incidente, né? E tem uma, aqui eu vou falar um negócio que talvez alguns já saibam, outros não, mas o que acontece? Tem uma funcionalidade que chama pre-sign URL, né? Que você vai lá, você pega um objeto que está num bucket privado, você faz pre-sign e você consegue criar um link, né? E esse link vai para o... Você passa esse link para alguém e se alguém consegue fazer o download do arquivo. É uma funcionalidade super legal e tudo mais. Só que o que acontece? O pre-sign, ele não é logado. Por quê? Não sei. É uma boa pergunta. E não sei por que não é logado, porque é uma coisa super crítica. Por quê? O pre-sign vira uma ferramenta de exfiltration. Então, se você junta em cima que o log do data plane não é por padrão, que você conseguiria pegar pelo menos o acesso, e o control plane não loga o pre-sign, você tem um exfiltration ali, que o cara cria um pre-sign, vaza o dado, você não sabe que foi vazado e segue o jogo. Simples assim, né? E outro problema possível, você tem várias proteções no bucket, né? Que se eu for lá, coloco um put bucket policy, e no bucket policy eu coloco um principal star, né? Daí quer deixar público, né? E daí isso tem uma flagzinha lá que você bloqueia deixar o bucket público. Mas o atacante, não necessariamente ele quer deixar o bucket público, ele quer ter acesso aos dados, né? Então ele simplesmente pode colocar uma política de cross-account contra a conta no resource policy, por isso tem que monitorar a policy, e compartilha com outra conta. E por mais que você tenha a flag habilitada, você consegue compartilhar com outra conta, o cara da outra conta consegue acessar esses dados, né? E qualquer um cria uma conta na AWS, né? Só você ter um cartão, né? E criar a conta e ser feliz. Então, assim, só pegando, se você pegar 3 serviços básicos, olhando não sei o que, você tem algumas probleminhas de shared responsibility models, sem esquecer dos data events, né? Que são super importantes, cross account, que daí entra outra problemática, e uncommon service. Isso sendo dito, baseado nas pesquisas, em você entender os problemas, você entender onde você consegue ver. Por exemplo, o pre-sign é um exemplo. Cara, você não consegue ver isso se você não tiver o data events. Então, você tem que ter o data events, né? E tudo mais. Eu criei um fluxozinho que é baseado em experiência prática, né? Não tem nada científico aqui atrás, que é você fazer o inventário de serviços de uma forma simples. Você fazer... É uma coisa que a gente está bolando, fazer um inventário de quanto você conhece para ter um thread score. Guardrails para ajudar, o thread modeling, que é daí a pesquisa em si, né? E estruturar e validar, né?
O mais importante aqui, a primeira parte é eu preciso saber os serviços que eu tenho. Você precisa saber o que você tem rodando. E daí, você tem esse campo aqui no CloudTrail, Event Source, que ele diz o serviço. Então, você consegue ir no seu CloudTrail, se você já está salvando isso numa ferramenta de CIEM, você consegue fazer uma tabela para ver. Se você for no CLI, você também consegue pegar aqui, né? Então, eu consigo pegar todos os serviços que eu tenho. E daí, a partir do momento que eu mapeei todos os serviços que eu tenho, o que eu faço, né? O que a gente está pensando aqui? É você criar, lógico, isso aqui está em fase de teste, ideias ainda, uma matriz, né? Você pega os serviços que foram mapeados, né? O Service Context Level para o seu ambiente, né? Quantos dados sensíveis tem lá dentro, o dado crítico, isso aqui é importante para a empresa e tudo mais, né? Daí o conhecimento, daí esse lado aqui é o conhecimento da sua equipe, da empresa em si nesse serviço, né? Que é super importante, eu não sei nada ou eu sei bastante e tudo mais, que isso ajuda a facilitar. E daí, quanto que o mundo sabe sobre esse serviço, né? Coisas que são existentes, pesquisas já foram feitas, palestras que foram feitas e tudo mais. E daí, a partir disso, tiraram um thread score e você partir. Pô, eu tenho 15 serviços. Desses 15 serviços, eu tenho 10 que eu não faço a mínima ideia do que acontece, que a minha thread score está altíssimo porque eu não tenho coisa. E daí você vai priorizar baseado em alguma matriz, né? Isso aqui é só uma ideia. E daí, com isso, criar arquitetura, né? A arquitetura de segurança, cria guardrails que te ajuda a monitorar, né? Porque a hora que você tem é isso, você consegue, a partir daquilo, criar detecções mais inteligentes, né? Então, dá o deny em serviço que você não precisa, e eu sei que muita gente fala assim, cara, eu não consigo dar o deny no SCP, porque é minha empresa, não sei o quê. Então, assim, pega o inventário, monitora lá, cara, eu tenho 15 serviços. Se começar a aparecer 16, você já sabe, tem alguma coisa nova, então você vai atrás, né? Usar condições toda política que tiver actions que são muito permissivas, utilizar condition. Por quê? Porque se essa chave vazar, que está taxado com essa política, o que acontece? O atacante vai usar. Daí ele vai usar fora da conditional, você vai ter, né? Você vai ter que... Aqui, eu vou até mostrar, esqueci que tinha aqui. Você vai ter que ter um conditional, que daí no caso seria um IP, né? Aqui no caso mais simples. E daí o que acontece? Essa chave vazou, o atacante tentou usar fora do IP correto, vai começar a gerar um monte de deny. Então, uma action de spikezinho de denied, você consegue pegar a chave, e daí você pode fazer o padrão, né, que é atachar, né, essa AWS Compromise Quarantine aqui. Se a taxa é aquela chave, aquele ARN, e ele vai tirar as actions, em teoria, que são mais perigosas, né, e tudo mais, e você mitiga aquele possível problema. E você, lógico, pode criar suas próprias actions, aí seria um mundo perfeito você saber todo o serviço que você tem e as actions que você quer tirar, né? Usar contas diferentes, mínimo privilégio. E daí, com isso, é aquele roadmap básico de criar uma detecção, né? Você tem que ter uma ideia, né? Então, assim, mapear o caminho. Cara, eu falo com todo mundo isso, na minha cabeça funciona bem simples. Você tem um atacante aqui e você tem um serviço da AWS aqui. Né? Você mapeia o caminho que o atacante tem que fazer para chegar no seu serviço. Ah, ele tem que bater numa aplicação antes de cair, ele pode conectar direto na API. Nossa, vocês estão vendo? Você pode conectar direto na API, né? Então, assim, você pega, mapeia isso, né? E a partir do momento que você mapeou isso, em cima disso, você vai fazer a pesquisa. Você vai ver se já tem pesquisa existente, como é que você abusa isso, como é que você detectaria isso, quais são as fontes que você precisa, isso é super importante sempre, né? E tudo mais. Daí você vai criar as detecções, né? Especialmente baseadas em dados do mundo real. Analisar falso positivo e falso negativo, né? Então, assim, é super importante você analisar especialmente o falso negativo, né, gente? Você tem que pegar o que... Se você criou uma regra para detectar aquilo, o cara fez aquilo, você não detectou, você tem que entender. Ou você pesquisou errado, né? Ou você criou errado, alguma coisa você tem que entender. Você faz o deploy daí em test mode, vê se não vai gerar muito problema, e daí você vai lá e coloca em produção, né? Colocou em produção, o que acontece? Vai gerar alertas. E daí, logicamente, isso vai variar de empresa para empresa, eu não estou aqui para detalhar isso. Você vai estruturar, né, uma resposta a incidentes, né, quem você vai chamar, e justamente com isso você vai criar lá, eu vou remover o serviço, eu vou parar o serviço, eu vou invalidar aquela chave e tudo mais. Logicamente, quanto mais maduro o seu ambiente, mais ações agressivas você consegue fazer. E daí, aqui a parte que, na verdade, até dói na alma de quem trabalha com resposta a incidente e detecção, é justamente o validar. E essa imagem é desse blog post aqui. Os slides vão ficar
no SlideShare da Claves depois, mas é justamente todo o processo, né, que você tem que ter correto para acontecer a detecção, acontecer o alerta, né, e depois ter a resposta. Então, qualquer desses pontos que falhe, errou no timing, errou em receber, errou em parsing, errou em qualquer ponto que você errar aí, a detecção não acontece, né? Então, assim, por isso que é a vida da resposta incidente. Por isso que a gente tem que também estar sempre testando e revalidando, né? E tudo mais. Ferramentas aí de Breach Attack Simulation são super importantes. E algumas das conclusões, né? E futuro trabalho, não confiar nas configurações default é super importante. Arquitetar, justamente porque se você arquiteta, você tem mais possibilidade de detecções, você amplia a sua janela, saber o que você tem rodando, a partir do momento que você sabe o que você tem rodando, analisar seus gaps, né? Continuar pesquisando, treinar seu time, e a ideia é até um projeto pessoal meu, eu quero criar um Uncommon Service Incident Response Sheet, né? O AppStream é o primeiro serviço que eu testei. E bem em cima no laço acabou meu tempo, meus contatos. Quem quiser conversar comigo depois também vou estar aí. Não tem tempo para perguntas, senão vou me expulsar do palco. Mas obrigado, gente. Valeu.